Jornal Rio Doce está de volta. Confira agora as vagas de empregos disponíveis para esta terça-feira. As vagas de emprego são as seguintes: assistente de cobrança júnior, assistente de escritório PCD, atendente de padaria, atendente do setor de frios, auxiliar de almoxarifado, balconista de açougue, confeiteiro, estoquista, fiscal de loja, frentista, instalador reparador de linhas, instalador reparador de telecomunicação, mecânico, motorista, operador de caixa, operador de suporte técnico, operador de telemarketing, padeiro, redator de publicidade, repositor de hortifruti, repositor de supermercado, saladeiro, serviços gerais, soldador, sushiman, técnico em eletromecânica e vendedor externo. Fique com o quadro de Psicologia com o Dr. Lucas Napoli. Tenta se lembrar da última vez em que você precisou tomar uma grande decisão e em que estavam presentes diversas possibilidades de escolha. Provavelmente, antes de se decidir por alguma das alternativas, você experimentou uma sensação bastante incômoda, chamada angústia. A imensa maioria das pessoas tem dificuldade em fazer escolhas justamente por causa desse sentimento tão desagradável. A fim de evitá-lo, muitas pessoas adiam, enrolam e postergam indefinidamente suas tomadas de decisão. Você consegue discernir de onde vem a experiência da angústia? Isto é, por que o ato de escolher não é acompanhado de serenidade e tranquilidade, mas dessa sensação desprazerosa de ansiedade e aflição? Muitas pessoas responderiam a essa pergunta sobre a origem da angústia, argumentando que a angústia vem do fato de que, ao nos decidirmos por uma determinada opção, temos que abrir mão de todas as outras. Nesse sentido, teríamos dificuldade em tomar decisões porque não suportaríamos abandonar as demais possibilidades que a vida nos oferece. Seríamos todos avarentos em relação às nossas alternativas existenciais. Outra hipótese sustentada por muita gente é a de que a raiz da angústia da escolha seria o nosso medo de assumir responsabilidades. Toda escolha implica na admissão, por parte daquele que escolhe, de sua condição de sujeito e não de objeto perante a vida. Ou seja, de sua responsabilidade diante do destino que a sua existência tomará. De fato, a maioria de nós teme demasiadamente essas consequências do ato de escolher, preferindo que outros tomem as decisões em nosso lugar. A explicação é óbvia. Caso as decorrências da escolha sejam ruins, prejudiciais, destrutivas, a responsabilidade será do outro e não nossa. Ainda que eu admita que ambas as hipóteses fazem sentido e são de fato válidas parcialmente para a explicação da gênese da angústia da escolha, tendo a considerar que a verdadeira raiz de nossa dificuldade em decidir situa-se no significado que qualquer escolha tem para a nossa relação com o mundo. Deixa eu te explicar. A experiência psicanalítica nos mostra que uma das questões-chave que habitam o cerne do ser de cada pessoa é a seguinte: o que o mundo quer de mim? Essa é a questão que desde bebezinhos nós nos fazemos. Desde o momento em que, de repente, a mamãe passou a nos deixar um pouco de lado e voltar a ter olhos para o papai, para o emprego, para o telefone que toca, para as mensagens no celular, para o Instagram. Desde aquele momento em que a mãe é todo o nosso mundo, nós nos perguntamos, afinal de contas, quem eu preciso ser ou o que eu preciso ter para fazer com que esse mundo, que é a mãe, volte a olhar para mim como antes. Ou seja, para me amar incondicionalmente como antes e me dar toda aquela atenção como antes. Como eu preciso ser ou o que eu preciso ter
para voltar a ter tudo isso? Isso significa que cada uma de nossas escolhas está de alguma forma enquadrada e referenciada por essa pergunta. Nesse sentido, antes de tomarmos qualquer decisão, antes de nos perguntarmos escolho X ou escolho Y, nós nos fazemos outra indagação ainda mais fundamental. Como serei amado pelo mundo? Escolhendo X ou escolhendo Y? É óbvio que eu não estou dizendo que nós fazemos esse questionamento de maneira consciente. É claro que não. Trata-se de uma pergunta inconsciente e à qual nós respondemos com soluções também inconscientes. Soluções que a psicanálise chama de fantasias. A minha hipótese, portanto, é de que a nossa dificuldade de fazer escolhas decorre do fato de que nós temos medo de que nossas ações estejam erradas do ponto de vista daquilo que o mundo, o outro, que na origem era mamãe, vai pensar de nós. A angústia vem justamente daí, como efeito do nosso desconhecimento em relação ao desejo do mundo. Dito de outro modo, nós estamos permanentemente às voltas com a pergunta: quais são as escolhas que eu devo fazer para ser amado? Para que eu esteja de acordo com aquilo que o mundo deseja que eu seja. E a edição do Jornal Rio Doce de hoje vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.